Bom dia, então, novamente, né, a todos e a todas. Obrigado mais uma vez pela participação. Daqui um pouco eu já apresento a professora Leca, Alessandra Amorim, Leca, né, para os amigos, né, uma pessoa que é muito minha amiga, um presente que a graduação me deu, né. Então, primeiramente, eu vou dar um recadinho para vocês, rápido, como sempre, tá? Mantenham seus microfones desligados, para não ter problema, tá? De atrapalhar a palestra. Suas câmeras podem permanecer desligadas também, tá? Para daqui um pouco não pesar tanto na internet de vocês. Eu sei que deu uma chuvarada ontem aí, e né, aqui na região está complicada a situação. Como hoje é só a prof. Alessandra que vai falar com vocês, então ela tem 1 hora para falar, fica a critério dela. Após as falas da palestrante, vocês poderão fazer perguntas, tá? E a palestra será gravada e disponibilizada caso alguém tenha problemas com a internet ou não pode assistir por motivos pessoais. Façam anotações sobre o que vocês entenderam e após o término eu vou passar a atividade para vocês, tá? Para cada turma individual, porque eu tenho turmas onde eu tenho um período, turmas que eu tenho 2 períodos, 3 períodos, tenho turmas onde eu tenho 3, 4 disciplinas, então eu preciso dividir bem essa tarefa para não ultrapassar os horários de vocês, tá? Então, eu queria apresentar para vocês a professora Alessandra Amorim, tá? Uma grande amiga minha, como eu falei, um presente que a Unicinos e a graduação me deu. Ela é mestranda em Ciências Biológicas pela Unicinos, especialista em Gestão Escolar pelo PPG, né, da Universidade Positivo do Paraná. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Unicinos, e eu coloquei aqui que ela é atualmente docente, mas eu acho que tu já não está atuando, né, Leca? Tá, mas ela foi, né, professora durante muitos anos. Na verdade, eu tenho atuado como professora no particular, né, dando apoio aos alunos de ingresso ao vestibular, principalmente ao ProUni e FIES junto à URGS. Mas lecionar no estado e município ainda não por conta da pandemia. Tá. Então, muito obrigado por ter aceito, Leca, o convite, né, que eu te fiz para vir aqui falar com os meus alunos. E a palavra é toda sua a partir de agora. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada, principalmente pelas palavras. A gente, com certeza, somos grandes amigos e, como a gente sempre fala, né, um presente que a graduação nos deu. Foram 6 longos anos, né, Carlos, para concluir a nossa graduação, e a gente colheu essa amizade tão grande, né, futuro Dr. Carlos. Obrigada, Carlos, pelo convite e pela confiança sempre no meu trabalho, né, sempre fico muito honrada, não é de hoje essa nossa parceria, né, e bom dia, alunos, não estou vendo as carinhas, mas bom dia, alunos, muito prazer, sou a professora Alessandra Amorim, mas bastante conhecida como Leca, então podem me chamar da forma que acharem melhor. O Carlos disse para vocês porem os microfones no mudo, mas vai ter momentos durante a minha fala que a gente vai, na verdade, a gente vai conversar, a gente não é um modelo aula exatamente como a gente tem em sala, né? A gente vai ter mais um bate-papo para a gente poder entender um pouco melhor esse cenário que se mostrou para a gente desde o ano passado, que é a pandemia, que já está todo mundo saturado de ouvir e de falar dela, e, ao mesmo tempo, junto com ela, veio todas essas transformações na vida de todos nós,
e que nem todo mundo está sabendo lidar com isso. Acredito que a grande maioria das pessoas ainda estão com muita dificuldade de entender todas essas mudanças e como agir dentro dessas mudanças, né? Então, quem tiver os corajosos, primeira coisa que eu quero saber de vocês, qual é o ano que vocês estão estudando no ensino médio? Alguém me conta aí? Quero ver se tem corajosos. Segundo ano. Como? Segundo ano. Primeiro, segundo ano. Terceiro. Primeiro. Terceiro. Então, eu tenho alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, isso? Sim, primeiro ano. Isso. Muito legal. Então, o desafio é maior ainda, porque são períodos do ensino médio bastante diferentes. Quem já está lá no terceiro ano já sabe, vai ter um pouquinho melhor de noção do que eu estou falando, que no primeiro ano é tudo muita novidade, né? O pessoal que entrou no primeiro ano já com as aulas remotas, já entrou mais novidade ainda, né? Porque sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, e aí chega lá e cadê a escola? Não dá uma sensação de vazio, assim, tipo, será que eu voltei a estudar? Quem é que já passou por essa sensação? Pessoal do primeiro ano aí, quem é que passou por isso? Tipo, de não teve a sensação de voltar a estudar? Vamos, povo, corajosos? Ainda não caiu a ficha muito bem que a gente voltou ainda, mas estamos tentando. Me conta. Quem entrou agora no primeiro ano, né? E os do segundo ano? Como é que foi a experiência do primeiro ano? Enlouquecedora. Enlouquecedora. Oi? Enlouquecedora. Até comprei uma corda. Tô te ouvindo. Me conta um pouquinho o que significa o enlouquecedora. O que te fez transformar tudo isso numa única palavra? Alguma das coisas que te fizeram contextualizar nessa palavra? Me conta. Eu, por exemplo, eu estudava 9 anos numa mesma escola. Daí você pega, sai dela, entra em uma totalmente nova, com professores totalmente diferentes, com ensino diferente, totalmente difícil. Daí você pega e tem uma pandemia. Para terminar de lascar tudo, uma pandemia. Daí você vai para casa, tem que ficar em casa, e daí o ensino com o celular, que normalmente estressava, porque difícil. Você não entendia, você de vez em quando não, como é que eu vou dizer, tinha alguns professores que não davam toda a atenção que era necessário dar, e tudo isso, sabe? Meu Deus do céu, eu tô falando mal dos professores na frente deles. Tem professores aí. Não. Esquece que o Carlos tá aqui, ó. Assunto é comigo. Vamos lá. A ideia é essa, a gente conversar. Mas não era o senhor. Não é puxando o saco, mas não era o senhor Carlos. Alberto, só uma coisa, pode falar tranquilo, tá? Eu acho que todo mundo tem que ouvir, saber ouvir, e eu concordo contigo também, tá? Não é... né, tem professores que têm uma facilidade melhor de lidar com a questão da tecnologia, e isso é ruim para todo mundo, tanto para eles quanto para vocês, essas mudanças todas. Imagina um professor que a vida inteira passou dando aula dentro de uma sala de aula, de repente tem que pegar e migrar para um mundo tecnológico que ele nunca né, pensou que precisaria fazer. Então, é tranquilo para todo mundo, tanto da parte do professor, daqui um pouco ouvir, né, tanto da parte do aluno ouvir também e falar, e o professor daqui um pouco falar também, né. Então, sinta-se à vontade, todos, tá? Hoje é um dia de acolhimento, é um dia de a gente conversar, vocês falarem, esse é o objetivo daquilo que eu trouxe a professora Alessandra aqui, para nós conversarmos, trocarmos ideia e não só uma pessoa falar e passar o conhecimento para vocês. Nós queremos ouvir vocês, tá? Então, sinta-se à vontade,
tanto tu, Alberto, quanto todo mundo, né, quem quiser falar. Tá. Muito obrigado, Flor. Alberto. Então, muito obrigado, Flor. E daí, normalmente, você, você pega e tenta de vez em quando chamar o professor, e muitas vezes acontecia de não responder na hora, ou de vez em quando respondia com grosseria. Tudo isso acontecia, sabe? Então, de vez em quando essas coisas aconteciam numa sala de aula pessoal, como a gente diz, né? De cara com cara, tá? Sabe? Então, tipo assim, para os alunos que entraram no ensino médio ano passado, foi literalmente a cara e a coragem. Entraram ali, foram e fizeram. Muitos, claro, alguns não tiveram mérito de passar. Outros tiveram, porque levantavam cedo, porque vinham assistir as aulas remotas, porque davam o seu melhor, sabe? E de vez em quando a gente tinha aquela preguiça, porque não estava sempre acostumado de levantar cedo, porque numa pandemia, normalmente você levantava mais tarde, daí quando tinha aula remota que era marcado, você levantava com aquele desânimo, assim, sabe? Alguns outros professores marcavam a aula remota 10 minutos antes, sabe? Então tudo surtava de vez em quando. A gente tinha vontade de pegar os cadernos, atirar para cima e dizer assim, tô nem aí. Daí juntava de novo e dizia, não, eu preciso, é meu futuro. E daí, é isso que eu digo. Eu acho que não é só eu que penso isso, que foi uma experiência totalmente enlouquecedora, que muitas vezes você só queria o teu cantinho no final de semana e alguns professores enviavam atividade no final de semana, sabe? Você só queria paz, mas chegava a notificação do Classroom e você só dizia assim, meu Deus do céu, para merecer isso. Porque é algo complicado. Mas eu acho que para nós que saímos do primeiro ano e entramos no segundo, eu acho que a gente já se acostumou com esse módulo, que alguns professores têm seu jeito, que outros vão ser mais tecnológicos, que alguns vão ensinar de uma forma diferente, vão fazer as aulas remotas, sabe? Então, tudo isso para nós, eu acho que já foi concretizado, sabe? A gente já se acostumou. Então, mas foi difícil, porque pensa bem, foi um ano. Não é a mesma coisa que você tá na 7ª série, na 6ª série. Você tá no primeiro do médio, onde tem contas, tem cálculos, que você vai usar de vez em quando no Enem, sabe? Pois é. Alberto, eu consegui te entender quando tu mesmo, né, tu trouxe para mim todas as questões que fizeram com que tu chamasse, né, esse período todo de enlouquecedor. E a tua fala é a fala do aluno do primeiro ano do fundamental ao terceiro ano do médio. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Para a gente começar a entender esse caldeirão, né, que se tornou o mundo desde o ano passado. Eu vou agora até chamar o professor Carlos, porque quando a gente estudou biologia, por exemplo, agora eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho atenção, para vocês entenderem a linha de raciocínio. Quando a gente estudou biologia, Carlos, lembra nas disciplinas de imunologia, ecologia, que a gente estudou a possibilidade de acontecerem pandemias. Eu nem vou entrar no mérito do que é uma pandemia, uma epidemia, que eu acho que o Carlos já deve ter explicado isso bem para vocês. Mas, enfim, pandemia é aquilo que acomete o globo inteiro, né? Quase todo mundo. A gente já sabe que isso está acontecendo, eu não vou falar tanto de pandemia aqui. Mas a gente estudou, né, Carlos, que poderia acontecer. Sim. A gente estudou os efeitos de uma pandemia na sociedade, a gente tinha uma noção do que aconteceria, visto a última que houve na história, a gripe espanhola, a gente sabe que mudou um pouco, mas, em regra, eu tenho observado que não mudou nada, né? A ciência não avançou ainda a tal ponto, a gente só tem mais gente. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu e o professor Carlos estudamos sobre isso, como, né, para poder ser chamados hoje de biólogos,
eu pelo menos, não tinha a mínima perspectiva de acontecer no futuro tão próximo. Não, ninguém tem. Vocês entendem? Eu lembro que quando eu comecei a estudar essas questões epidemiológicas, né, as questões de doença, enfim, eu dizia, hoje a gente tem vacina, hoje a gente tem isso, tem aquilo outro, né, nem vou elencar tudo, então a coisa acredito que vai ser mais tranquila. A gente teve também durante a graduação, lembra, Carlos, a gente passou pela epidemia da H1N1, lembra? Sim, E foi algo completamente diferente do que aconteceu agora. A gente teve uma bolinha desse tamanho, agora a gente tem uma bola do tamanho do globo, para entenderem a proporção do que aconteceu. Né? Então, a gente mesmo tendo estudado, mesmo sendo os profissionais que saberiam o que fazer nesse momento, eu acho que eu vou falar por mim, acho que o Carlos vai compartilhar comigo, a gente também foi pego de surpresa no sentido de não saber como essa bola ia andar. E a gente está aprendendo com ela todos os dias, né? A gente fazia projeções e achava que ia acontecer tudo daquele jeito e não aconteceu. Então, o que eu quero trazer para vocês? A primeira coisa, quem estuda, e agora eu vou chamar a atenção, galerinha do ensino médio que vai prestar vestibular, e é bom saber disso. Quem estuda um pouquinho de ciências tem que saber, primeira coisa, aí a gente já vai desconstruir essa empurra da mudança, sabe? A gente tem como ser humano essa ideia do não gosto de mudança, não gosto disso. Mas, enfim, a gente tem que ter ideia, primeira coisa, que o nosso planeta, do ponto de vista biológico, ele está sempre em transformação. Isso é fato. Né? A gente tinha o homem da caverna, hoje a gente está aqui no celular, só para exemplificar. Então, essas mudanças são naturais. E quando a gente consegue conceituar aqui que é natural, a gente relaxa, que é a ideia. E aí, quando a gente relaxa, a gente diz, ok, é isso que eu tenho. Como é que eu vou fazer com isso que eu tenho? Entendem? A neurociência hoje, que é uma área que eu estou estudando bastante, pretendo fazer meu doutorado nela, ela traz exatamente isso. A gente tem dentro da cabeça, dentro do nosso corpinho, a caixa de ferramentas, com todas as ferramentas necessárias para lidar com essas mudanças no mundo biológico, que é isso que a gente está vivendo. Só que a gente não sabe ativar. Então, a ideia hoje é eu trazer um pouquinho, uma hora a gente não dá para a gente fazer isso, mas trazer um pouquinho do que essa ciência mostra para a gente melhorar a nossa capacidade dentro dessa mudança. Me entendem? Uma coisa que a gente costuma fazer, e eu vou tentar sair do contexto da pandemia e tudo que ela traz, né? Ela não traz só a mudança dentro do contexto das aulas, dentro do contexto educacional. Ela traz mudança, por exemplo, no âmbito familiar. Quem aqui não está com problema em casa, não aguento mais ficar em casa com a família? Se alguém aqui está amando ficar esse tempo todo socado dentro de casa, por favor, me diga que eu vou te estudar no laboratório. Entenderam? Então, a gente tem mudanças em todos os setores. E vocês que estão, né, que são adolescentes, que a gente chama, os pré-adultos, né? Vocês estão numa fase, né, da vida de vocês que as mudanças existem a todo vapor, né? Vocês olhem para vocês quando vocês estavam no ensino fundamental, por exemplo, na 7ª série, como o Alberto falou. Olha a transformação do corpo, da mente, de tudo até aqui. Entendem? Então, quando a gente começa a pensar que, de fato, as coisas mudam, a gente começa a tentar olhar para essas mudanças e entender o que fazer com elas. Lembra que eu disse que a gente vem habilitado com ferramentas para isso? A principal delas é uma palavrinha bem diferentinha. Vocês já devem ter ouvido. A gente, na biologia, fala muito ela, que é a palavra resiliência. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Quem já ouviu falar? Sim. O que ela significa? Eu ia dizer, eu já ouvi falar, mas agora eu não me recordo o que significa.
Tu tem a ferramenta na caixinha e não sabe para que serve. Esse é o problema, esse é o problema. Mas não te preocupa que tem gente para ajudar. Então, é o seguinte, resiliência, gente, é a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar, eu vou tratar assim, de superar as dificuldades. Entendem? De dar um jeito de se adaptar, né? Usar o que tem para se adaptar. E é isso que está acontecendo. Quando a gente... E outra coisa, nós, como humanos, sempre vai, quando dá de frente para alguma mudança, alguma dificuldade, e a gente sempre acaba relacionando mudança com dificuldade. Isso é natural da nossa espécie. Mas o que acontece? Dificilmente a gente vai olhar para dentro, para esse mundo aqui. A gente tende a olhar para o mundo ao redor. Aí é a família que não está dando certo, é a escola que não está funcionando como deveria, estou falando, eu, Alessandra, tá? Do meu mundo. É o meu professor que não está dando o retorno que eu esperava, é a internet que não funciona. Se todo mundo aqui parar para analisar o cenário, todo mundo vai apontar tudo, todos, tá? Estou falando do humano. Tudo que está ao redor. E esse mundo aqui. Entendem? Isso é o que a gente chama de controle socioemocional. Quem manda a gente apontar. E não está errado, gente, porque no momento que a gente observa o que está ao redor, observa o mundo, o cenário em que vivemos, a gente consegue formular estratégias para lidar com esse mundo. Uma das coisas que eu vou trazer para vocês hoje são algumas ferramentas para lidar com esse mundo louco que a gente está vivendo agora, que nada mais é do que um processo de transformação do próprio globo, entendem? A gente tem que começar a tentar, depois desse 1 ano que a gente viu que as coisas vão, a tendência... Já ouviram a frase? O normal que tínhamos não existe mais? Já ouviram isso? A gente vai ter um novo normal? Quem já ouviu isso? Sim. Todo mundo, né? Acho Sim. que essa frase aí está sendo... É a galera da neurociência que está dizendo isso. A neurociência estuda basicamente o que acontece dentro da cabeça da gente. E é de fato, gente. O novo normal que tínhamos, não vamos ter mais. E não tem nada de errado nisso. Porque se tivesse algo de errado com isso, vocês não deveriam nunca ter saído do pré. Entenderam? A cada ano vocês entram num novo normal, a cada ano eu entro num novo normal, o Carlos entra num novo normal. Consegue entender a perspectiva? Quando a gente ouve de imediato assim, meu Deus, eu não vou mais ter a vida que eu tinha antes, vou ter uma vida nova que eu já nem sei como é que ela vai ser. Mas isso acontece sempre. Concordam comigo ou não? Sim, mas o que eu achava mais engraçado de tudo, que quando iniciou ali a pandemia, que foi no comecinho de março, finalzinho de fevereiro, né? Todo mundo achava, vai ser 15 dias, tudo um bando de palhaço, né? Vai ser 15 dias, vamos ficar 15 dias em casa, comemoramos, fizemos um auê. 15 dias. Já faz um ano. E eu vou te dar uma triste notícia se isso te abala. Lembra que eu disse? O normal que tínhamos, ele não existe mais. A gente vai passar... Tem um novo... Isso não é de nem... novo. Ó, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Não é infelizmente. É mostrar para vocês que isso então... acontece. Claro, isso acontece todos os dias, só a gente não dá nome. Aí agora parece que a pandemia veio para dar nome para tudo aquilo que já acontecia e a gente não sabia dar nome. Quando eu estava... Eu vou usar o Alberto como exemplo, porque ele está dialogando comigo, tá, gente? Não se sintam... Quem quiser conversar, por favor. Quando vocês estavam, por exemplo, no 9º ano, não ia vir um novo normal no ano seguinte? Sim. Ia.
Não deu frio na barriga? Um monte, meu Deus. Vocês tinham plena certeza de tudo que ia acontecer no ano seguinte? Não, não tinha. Eu ia dizer pra Ana Qual era o falar nome mesmo. que vocês davam para isso? Pandemia? Não. Viram? O novo não se acontece, só que a gente não dá nome para ele. Agora parece que a gente resolveu usar o nome pandemia para tudo. Parece que a gente saiu colando rótulo em tudo, entendem? Tudo é pandemia. Não, gente. Claro, esse evento, a gente chama isso de evento. O evento de se formar no nono ano. Esse é um evento. O evento pandemia é uma coisa que eu nem vou entrar no mérito. Todo mundo já está careca de saber. É uma doença infecciosa altamente, né, transmissível. Os únicos métodos que temos como ciência é distanciamento social, álcool gel, lavar a mão, evitar ficar esfregando a mão na cara e vacina. Não tem fórmula mágica, é isso. Todo mundo já está careca de saber. Só que esse evento aconteceu, ponto, não tenho o que fazer, e está mostrando mudanças para todo mundo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, e eu não vou puxar a sardinha para o lado dos meus colegas, tá? Mas para a gente, a ideia aqui é tira os rótulos aluno, tira o rótulo professor, somos seres humanos. Vocês tentem também, quando a gente entende que esse processo de mudança é natural, ele acontece o tempo todo, só a gente não dava nome para ele, a gente começa, de novo, relaxar. O que vai vir para frente? Não sei. Não tem problema não saber. De novo, vocês sabiam o que ia... Galera do terceiro ano aí, ó. Como é que tá o friozinho na barriga pro Enem? Alguém aqui sabe me dizer como é que vai ser a próxima prova do Enem? Terceiro ano. Não sei, eu não tenho plano de fazer Enem por enquanto. Mas alguém sabe, fazer 18 anos é um evento catastrófico na vida. Porque tu tá deixando, né, de ser um juvenil, não te responsabiliza por nada, e aí a vida é outra quando é adulto, correto? Alguém sabe me dizer aí, a galera que vai fazer 18 anos, como é que vai ser sua vida adulta? Quando vocês tiverem 30 anos? Eu sinto que eu não estou nem um pouco preparada para fazer o Enem, porque eu sinto que eu não aprendi nada nesse 1 ano em casa. Deixa eu te contar um segredo. Posso te contar um segredo? De quem é quase que especialista em Enem. Eu passei em 2, em primeiro lugar, então fica tranquilo. O que acontece? Ninguém está preparado para fazer o Enem. Sabia? Nem aqueles alunos que vão para antes da pandemia, antes das aulas remotas, da aula online, do EAD, ninguém está preparado para fazer o Enem. Ninguém está preparado para fazer vestibular. Ninguém está preparado para fazer a prova do mestrado, a prova do doutorado. Por quê? Porque tu não sabe o que vai estar escrito na prova. A gente só estaria 100% preparado se a gente soubesse exatamente o que vai ser cobrado naquela prova, entendem? Então, a gente meio que pega as ferramentas que tem e faz a prova. E vê o que vai acontecer lá no dia. Mudança, eventos. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente não tem domínio, pessoal, de tudo que vai acontecer. E eu sei que agora, nesse momento, por conta desse cenário sanitário que a gente está vivendo, a gente parece que tem que ter certeza de tudo no futuro. E não é possível fazer isso. Não tem como. Já não podia, não tinha como antes disso, quando a gente estava lá no nono ano e ia ir para o ensino médio, quando a gente vai fazer 18 anos e assim por diante,
por que seria possível agora? Entendem? Gente, mudanças, que nem eu disse, são bastante naturais. Vocês acham que eu consegui trazer alguns exemplos para vocês da vida normal da gente, o quanto muda e a gente não dá nome para essas coisas. Mas uma coisa muito importante, pessoal, que a gente precisa saber fazer, né? Lembra que eu disse que a gente vem com a caixa de ferramentas? É elas que eu vou tentar mostrar para vocês como é que é ativa. Eu sou bastante sensível, alunos, quando vocês, de entender que para vocês está sendo um pouco mais difícil esse processo de mudança, principalmente em relação ao distanciamento social. Por quê? Porque na idade de vocês é muito importante as relações sociais. A gente sabe disso, o Carlos vai concordar comigo, faz parte do processo de crescimento do indivíduo, entendem? E isso é uma coisa que a gente da neurociência está tentando estudar e ver os impactos disso, né? Porque quem aqui não está com saudade de dar uma aglomerada com os colegas? Eu tô com saudade de conversar com todo mundo. De abraçar, de bater papo, mexer no cabelo da amiga e assim por diante, né? Sim, muito. Eu entendo. Eu sei que vocês... e essa saudade que vocês têm, ela é natural, gente. Ela não é algo que vocês estão provocando. Mas, né, a gente sabe que para manter a saúde, manter os colegas vivos, a gente tem que, por enquanto, né, usar desses recursos aqui para conseguir, né, ver o coleguinha aí, enfim. Então, primeira coisa, gente, que primeiras ferramentas que eu vou trazer para vocês, tá? E outra coisa, quem quiser contribuir com situações, pode me parar aqui. É uma conversa, tá, pessoal? Então, vamos jogar para fora o lixo e tentar entender o que dá para fazer dessa bagunça chamada pandemia, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, portanto, é entender que esse processo é natural, tá? E ele acontece o tempo todo, ele vai acontecer na vida de todo mundo o tempo inteiro, tá? Então, a gente vai ter mudanças ao longo de toda a vida, né? E por que eu chamei a atenção de vocês em relação à resiliência? Porque ela é um fator determinante para aquele indivíduo que vai olhar para isso e vai ficar deitado, socado no quarto fechado, com o celular na cara. Quem se identifica, ergue a mãozinha aí. Achando que o mundo acabou. Triste, solitário. Ó. Michele, que vergonha. Ó. É uma vergonha até pra mim, porque tem dias que eu é uma vergonha desvelada, não tem problema. Tem problema. Todo mundo faz isso. O problema sincero, é quando isso se torna rotina. Mas deixa eu só concluir um pouquinho, Alberto. A resiliência, ela vai determinar a galera que vai ficar no mundo eterno lá dentro do quarto, tudo escuro, com o celular na mão, achando que o mundo terminou, daquela galera que vai olhar para tudo isso que está acontecendo e vai dar um jeito para sobreviver. Entenderam? Conseguiram entender esse paralelo? Alberto? Sim. Sim. Mas tem dias... eu acho que todos os jovens são assim. Tem dias que a gente só quer ficar enfurnado. Vou falar que nem a minha mãe fala. Só fica enfurnado nesse quarto. Alberto, então eu sou uma jovem, porque eu também tenho a necessidade absurda de me informar dentro do quarto. Meu Deus. Eu tenho 35 anos. Carlos, tu tem necessidade absurda de se informar dentro do quarto? Bom, às vezes sim, né? Às vezes sim, mas não, com certeza, a gente sempre tem aqueles momentos que a vontade é se esconder e ficar, né? Mas a verdade, tu falou da resiliência, a gente tem que entender que a vida continua
e nós precisamos dar uma resposta, primeiro para nós, né, e depois para, né, as cobranças do dia a dia, né, que vem ocorrendo aí, porque, na verdade, por mais que exista um evento, que nem tu falou, né, de pandemia, ninguém parou, né? Paramos no sentido de se cuidar, mas eu acho que cada um está tendo dentro da sua cabeça, dentro da sua realidade, muita coisa para fazer e correr atrás, né? Eu tenho que montar minhas aulas, eu tenho algumas coisas penduradas ainda do meu mestrado, eu tenho minha família, né? Então tem um monte de coisas que, se eu parar de vez e ficar, né, o tempo todo dentro né, fechado dentro de mim, eu não vou dar esse retorno que é necessário. Então, sim, todo mundo, né, eu, a Leca, o Alberto, eu acho que todo mundo tem essa necessidade, essa vontade de ficar, às vezes, trancado, né, num quarto dentro de si, em silêncio, mas em algum momento a gente tem que dar esse retorno, né, sair dessa caixinha, né, e dar um retorno, né? Pode continuar. Gente, eu gosto muito de falar e de pensar também, gente, porque para mim também não está sendo nada tranquilo, eu digo assim, no sentido de saber tudo que vai acontecer. Não, ninguém está vivendo isso, gente. Ninguém. As dificuldades, as mudanças estão aí para todos. E, como eu disse, a grande chave é como a gente lida com isso, né? Claro, ninguém tem a fórmula mágica, alunos, para dizer, façam isso que vai dar tudo certo. Não, né? Cada indivíduo é um universo. E se tratando de adolescentes, é um universo bem grande. Entendem? Mas o que eu proponho para vocês, para tentar auxiliar nesse processo de mudança, primeira coisa que eu quero lembrar vocês, a vida continua, é claro, desde que eu respire. Certo? A vida só acaba quando a gente para de respirar. Antes disso, a vida continua do jeito que ela se impõe. E do jeito que a gente faz ela. Certo? Então, isso a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Num momento como esse que a gente está vivendo, a gente está vendo tantas perdas, né? A gente tende a ficar um pouco mais banalizado, um pouco mais melancólico. Não tiro a razão, todos nós ficamos bastante banalizados com isso, mas enquanto eu respiro, eu ainda vivo. Então, a gente precisa, como o Carlos disse, responder as coisas do cotidiano. Não tem outra possibilidade. Que nem em relação à aula remota, que eu sei que é uma coisa que está incomodando muito o pessoal. Vocês não sabiam que existia aula EAD? Até sabia que existia, mas nunca pensei que isso ia chegar para mim. Não, mas é que, por exemplo, era uma escolha da pessoa, não foi imposto. Então, é um jeito diferente, sabe? Deixa eu contar uma novidade para vocês. É esperado que dentro de muito pouco tempo, todas as aulas serão EAD, por 2 motivos. Um deles, o custo. Então, manter uma instituição escolar é muito caro. E não interessa se ela é do estado, do município ou particular, gente. Então, as expectativas, as projeções para um futuro breve é que as aulas vão ser quase que todas, vai ser pouquíssimas aulas presenciais, e as que forem vai ser mais para o sentido de aula prática. Aquelas disciplinas, aqueles cursos que obrigatoriamente tem que ter prática. Hoje, por exemplo, a Unicinos, que é a instituição em que eu e o Carlos somos formados, a Unicinos hoje está atuando toda EAD. Todos os alunos de graduação também estão tendo aula remota. Entendem? A parte divertida... Oi, Leca, deixa eu te interromper. E é tão verdade isso, gente, que eu tô aqui do meu lado, tem um outro note, tá? Um outro computador que eu estava desde as 9 horas assistindo a defesa de mestrado de uma colega minha do laboratório.
e eles estão até agora ali, ela está sendo avaliada, isso era feito presencialmente. Né, a banca ia lá, vinha, sei lá, de outro estado ou não, quando não podia, era à distância, remota, mas a grande maioria, as pessoas que estavam ali convidadas, foi à distância, e é da Unicinos. E concordo plenamente com o que a Leca falou, que sim, um futuro muito próximo, eu acho que nós vamos ter muito pouca, eu não sei se para o fundamental ainda vai ser assim tão rápido, porque eu não digo isso, o fundamental precisa muito dessa interação social para a formação dos alunos, tá? Mas o ensino médio, vocês podem ter certeza que o ensino médio, eu acredito que muito logo, né, até por um início né, de projeto, de levar adiante isso, sim, a escola vai ser, as aulas vão ser tudo remota, à distância, vocês vão ter alguns períodos na semana de práticas, de contato, mas vai ser aquilo ali. Eu acho que o custo disso é muito baixo perto do custo de tu manter realmente uma instituição. Se eu concordo? Não concordo, mas isso é a mudança. E eu vou falar para mim, Carlos, eu vou ligar aqui. E essa mudança, Carlos, foi antes da pandemia. Essas projeções do ensino à distância já estão vindo pelo nosso Ministério da Educação muito antes da pandemia, gente. Isso aí. Então, não é a pandemia, na verdade, só deu um pontapé. Mas vocês queriam fazer agora. E eu vou dizer que isso para alunos é uma mudança muito grande, está sendo. Imagina para os professores, né, que se dedicaram uma vida inteira, né, uma vida inteira que eu digo uma boa parte da sua vida e do seu tempo, né, para serem professores, para darem aulas, e daqui um pouco vão ser contratados para montar uma aula online, né, e depois vão ganhar um pé na bunda. Porque quando tu é contratado, tu vai assinar um contrato dizendo que aquela aula pertence à instituição, e aí tu só vai ganhar por aquele período que tu for lá orientar teus alunos no presencial, ou fazer uma prática, né? Então, são mudanças, são desafios, mudanças do dia a dia que nós, professores, também vamos ter que encarar e entrar num mundo novo, talvez entrar cada vez mais no mundo digital, nos cursos online, ter o tempo para montar a tua aula lá na escola, ou fazer teus cursos, né, e vender teus cursos. A geração do mundo digital está aqui nos assistindo. Isso aí. E aí agora eu quero chamar a atenção de todos. Vocês são a geração do mundo digital. Vocês nasceram com o celular na mão. Vocês não conhecem o mundo sem celular. Deixa eu fazer só uma pergunta catastrófica. Acabou a internet no mundo hoje. Como é que vocês vão ficar? Tirei o oxigênio de vocês, né? Vamos ler livro, Fro. Vamos ler livro. Vamos ir por outros meios. Vamos conversar com a família, coisa que a gente não faz há mais de anos. Vamos olhar no fundo do olho da mamãe para descobrir qual é a cor. Vamos fazer outras coisas, porque aqui ninguém vive só de internet, não. É aquele ditado, não só de internet vive o homem, mas de toda palavra que sai da mãe depois que o chinelo pega na bunda. E assim vai. Eu não tinha internet. Desenho. Não. Eu falo, né? Tirar a internet celular da turma de vocês, né? Da idade de vocês, é tirar o oxigênio de vocês, né? Vocês ficam em transe. Imagina um mês, a mãe vai lá, recolhe o telefone. Como é que fica? Não, daí já é pra enlouquecer mesmo, porque daí já foi. É para dizer, ó, primeira coisa, existe coisa bem pior do que está acontecendo hoje, tá, gente? Lembrem disso. Né? Aquela lei de Murphy. A frase aquela, nada é tão ruim. Ruim que não possa piorar. É verdade. A lei de Murphy.
Mas, Sra. Alessandra, se é que eu posso te chamar assim. Sabe o que eu Pode. percebo? Que não é a questão da internet em si. É a questão de aonde a gente consegue chegar com ela. Porque a gente consegue conversar com pessoas que, de outro lado do mundo, a gente consegue ter, agora, nesse período, a gente tá tendo Tá. contato com os amigos que a gente não tá vendo faz um ano quase. Olha Isso. que legal! A gente está começando a perceber que a gente tem ferramentas para lidar com esse momento de distanciamento. Viu? Te ouviu, Alberto? Pois então. E assim, ó, olha que interessante. O Meet, a gente não usa só o Meet para aula normal. A gente usa também para fazer ligação com os meus amigos toda noite, Para antes de fazer o dormir. aglomero digital, né? Fazer a nossa aglomeração. Vemos a cara de todo mundo, vemos a focinheira de todo mundo, o narizinho de todo mundo. Alguns têm o nariz bem grande, tatuzento, mas a gente vê, né? Porque é amigo. A gente conversa. Eu gosto muito de falar, e aí eu estou feliz que vocês estão conseguindo chegar onde eu desejo, que é olhar para as ferramentas que a gente tem, né? Então, o mundo não acabou, minha galerinha, tá? Agora eu vou dar algumas, porque daqui a pouquinho já encerra, né? Já para ter encerrado a nossa palestra, mas eu vou trazer para vocês algumas estratégias que a gente pode fazer dentro de casa. No momento Viu, em que a Leca? gente está... Viu, Leca? Eu sei que tu deve estar, né? Tu deve ter também todas, mas eu agendei até meio-dia com eles. Então, se tu, né? Se a conversa se estender, não tem problema até meio-dia, ainda mais que é uma conversa, né? Agora, dali em diante já é mais complicado. Eu fiquei preocupada com o horário que tu tinha combinado com eles. Ah, desculpa te interromper aí, mas pode ir. Então, pessoal, a ideia, enquanto a gente ainda está, né, nessa situação de, por enquanto ainda não pode ter a vida social de volta, né, gente? Por mais que o comércio esteja aberto, de certa forma, ele não está lá para a gente passear, né, pessoal? Ele está lá para a gente ir quando necessário, enfim, precisa realmente, tá? A gente manter esse distanciamento entre as pessoas para a gente diminuir bastante o número de óbitos. Isso é fato, tá, pessoal? Então, a gente vai viver esse processo ainda por algum tempo. A vacina já existe, já é uma luz lá no finalzinho do túnel. Então, acredito que esse tempo de demora vai diminuir um pouco, para a gente poder voltar para um pouco do que eram nossas relações sociais lá fora, né? Então, quando a gente está dentro desse universo chamado casa, que a gente se vê restrito a ficar em casa, eu digo que é muito louco esse paralelo, e aí talvez para vocês não faça muito sentido, mas até essa mudança toda, a maioria dos adultos, por exemplo, implorava para ficar em casa, para sair de férias, para ter folga, para poder estar dentro da casa, né? E agora que a gente já está 1 ano dentro de casa, parece que não aguenta mais. O problema não é a casa, gente. O problema está aqui dentro. Porque toda vez que nós humanos somos impedidos de algo, isso causa contraditório. Entendem? Não é o fato de eu ter que ficar em casa. É a minha casa, é o melhor lugar do mundo. A casa de vocês é o melhor lugar do mundo. As coisas de vocês estão lá, a família, enfim, né? E outra, quero botar só um balãozinho. Família, gente, todas dão problema, tá? Não conheço nenhuma até agora que não tenha dado um PT antes, tem? Então fiquem tranquilos. Relações sociais não são tão fáceis. Mas, enfim, toda vez que a gente tem um impeditivo que dizem pra gente, você não pode fazer isso, parece que botaram um cadeado na porta da minha casa e estão me proibindo de sair dela. Não é assim que vocês se sentem? Tenho absoluta certeza que é assim que vocês se sentem. Todos vocês. Parece que estão me enjaulando dentro da minha casa. Que papo é a esse que eu não mesma posso coisa. É a mesma coisa que eu percebo muito. A legalização da maconha. A legalização da maconha. Calma aí que eu vou chegar no teu ponto. Calma aí. Tá. Dizem... Calma. Se você esperar, eu consigo explicar. Que dizem que diminui muitos usuários quando acontece a legalização dela.
perceberam isso num estudo nos Estados Unidos que diminuiu até o consumo. Daí Cuidado, Alberto. Eu te apresento no mínimo 7 estudos de países que já liberaram e que mostram completamente. Aumentou? Uhum. Então eu retiro o que eu disse. Na verdade, desculpa. não é o aumentar o número de usuários ou não. As consequências são outras. Por exemplo, internação hospitalar, entre outras coisas. Mas Então, essa é uma pauta que eu acho desculpa, interessantíssima, mas conclui. Desculpa. Não, desculpa. É que é a mesma coisa que eu pensei assim. Parece que quando é algo liberal, as pessoas não dão tanta, como é que eu vou dizer assim, entre aspas, valor. Parece que quando é reprimido, que as pessoas surtam, sabe? Mas que tá, Alberto? Que tem necessidade daquilo. É assim. Vocês já ouviram aquela frase, a gente só dá valor depois que perde? Sim. Sim. Isso só, ó, o que isso significa? É que a gente, por mais que a gente deseje mudança, parece que a gente não gosta dela. Entendem? Eu dou valor ao que eu tinha antes de mudar. Ai, como era legal as minhas aulas no ensino fundamental. Como era legal as minhas aulas no ensino. Entenderam? Então, não é que eu passei a dar valor depois que perdi. É que o novo me traz insegurança. Aí, depois que passa a insegurança do novo, eu já nem lembro mais. A gente vive isso nas relações amorosas, não é assim? Tava lá um período com parceiro, daí, né? Aí terminou, meu Deus, meu mundo caiu. Aí surto. Perdi o amor da minha vida, fiz merda e assim por diante. Vocês não dão bola pro meu vocabulário, porque eu tô acostumado a falar assim, porque eu tenho uma galera da idade de vocês vivendo na minha vida. Então, né? Mas, enfim. Aí a gente pega, meu Deus, perdi o amor da minha vida nisso e aquilo. Agora eu vou ficar sozinho. Aí tenta de tudo que é modo voltar pro anterior, né? Pro namoro que parou. Que não consegue imaginar como é que vai tocar a vida sem aquilo. Certo? E aí vai passando, vai normalizando, relaxando, começando a olhar o que dá para fazer, que tem mundo lá fora, que tem opções, nem tudo está perdido, o mundo continua girando. E aí já descobre uma outra oportunidade, um outro amiguinho, amiguinha. E aí já passou. Já não acabou mais o mundo, começa um mundo novo. Certo? Não é assim que acontece? Sim ou não? Daí já nem lembra mais do antigo. Sim. Pois bem, gente. Essa é a caixinha de ferramenta. Agora é a mesma coisa. A gente terminou um namoro, aquela coisa que a gente tinha antes, aquela correria todo dia pro colégio, volta para casa, reúne com os amiguinhos na esquina, e ppp, papapó. Já era. Acabou o namoro. E agora a gente tá curtindo o ano, na verdade, agora não, né? Pelo amor de Deus. O ano passado a gente curtiu a fossa. Né? Dorzona de cotovelo, foi pro quarto, chorou, meu mundo acabou, perdi o amor da minha vida. Aí passou, todo mundo deu para acostumar um pouquinho, né? E agora já estão vindo novas possibilidades. Por exemplo, esse trumbico aí que a gente está usando para se ver. Já dá para dar uma aglomerada com a galera nesse negócio aí. Então já nem dói mais tanto o término daqui. Entendem? É a mesma coisa. Então o que a gente precisa fazer? Agora eu vou trazer vocês de volta para dentro de casa. O fato da gente ficar em casa, gente, é automático botar na cabeça que eu tô em casa, eu não preciso fazer nada. Trabalhando na ideia de vocês, tá? Eu tenho adolescente também na família, sei como é que é. Então, eu tô em casa, eu não tenho obrigação de fazer nada. Concordam? Não é isso que passa na cabeça de vocês? Eu discordo. Não, eu normalmente tenho que arrumar toda a casa todos os dias, então não.
Então, tu tem uma rotina em casa, mas mesmo que a gente tenha essas rotinas, a gente, quando tá em casa, a gente tem essa ideia de poder descansar mais do que o normal, do que se eu estivesse lá na rua, concorda? Eu Foi o que também nós não falamos lá concordo. no início. Bah, aula 10h30 da manhã. Que hora começa a aula de manhã no colégio? Porque eu tenho que sair de casa às 6 horas da manhã para poder chegar às 7h20 no colégio. Entenderam? Porque em casa a gente tem essa sensação e tudo certo ter essa sensação. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer, gente, e aí isso serve, eu tenho falado disso para gente da idade de vocês, para gente muito mais velha que eu, que é a chavezinha para tentar organizar essa bagunça. A gente precisa enxergar a casa da gente, o mundo está acontecendo aqui dentro. Agora, por exemplo, talvez vocês estejam ouvindo de fundo, o esposo da prof está lá na sala, ele trabalha na Defensoria Pública do Estado, ele está lá, trabalhando. Tipo, ele está em off agora eu não posso pedir nada, não posso falar nada, porque aquele lá é um setor do trabalho dele dentro de casa. E a prof está aqui na minha cozinha dando aula. Então, o mundo que eu tinha lá fora, pum, caiu dentro da minha casa. Entenderam? Na casa de vocês a mesma coisa. O colégio que vocês tinham de manhã, ou de tarde, ou de noite, pum, caiu dentro de casa. E aí vem as estratégias. A galera da neurociência tem se debruçado para entender como auxiliar o pessoal, as pessoas a entenderem o que fazer com os mundos que estão enfiados dentro da nossa casa, que ocuparam a nossa residência, a própria convivência com a família, né? Demais, você diz que família é combustível, né? A gente fica muito tempo com a família, tende a dar meleca. Mas como lidar com isso? Primeira frase que eu vou dizer para vocês, um artigo que foi publicado ontem. Gente, quanto mais tempo, isso é fato, tá? Quanto mais tempo eu fico parada, descansando, sem fazer nada, só aqui no telefone, sabe, inerte, mais cansada eu vou me sentir, mais desanimada eu vou me sentir. Por que isso acontece? Porque acontece um bando de reações químicas dentro do cérebro da gente e ele entende que ele tem que ficar assim. Então, primeira dica, podem anotar nos papelzinhos de vocês aí. Movimento. Lembra que eu falei lá no começo? O mundo está sempre em movimento. Portanto, nós somos peças desse mundo, também precisamos nos movimentar. Então, a primeira coisa. Bom, meus mundos vieram parar dentro da minha casa por um determinado tempo que ainda não sabemos quanto tempo é. Queria muito dar essa informação para vocês, mas também não tem. É organizar. Lembra a rotina que vocês tinham antes dos mundos pararem dentro da casa de vocês? Eu levantava tal hora, preparava a mochila, tomava o café e ia para o colégio. Aí do colégio ia fazer, sei Deus o quê? Cuidar da casa, todas as tarefas que compõem a vida de vocês. Por que isso para? Então, a ideia é organizar esses eventos, essas coisas, que o Carlos disse, as respostas que a gente precisa dar dentro desse universo que agora chama casa. Entendem? É de estipular. Eu não estou dizendo para vocês fazerem maratonas dentro de casa, gente, mas manter um mínimo de organização, de comprometimento, aí o estudo melhora. Porque eu vou fazer uma pergunta muito séria para vocês. Quando vocês tinham aula presencial ainda, antes da questão da pandemia, das aulas remotas, vocês faziam os trabalhos no tempo certo? Sim. Não. Tamo junto também. Não. Não, posso ser sincera, amores, porque eu dou aula uma penca, tá? Eu sei como é que funciona o negócio. Não, o senhor Carlos Costa estava com a gente dizia, vamos entregar essa semana. Daí ele dizia assim. E qual mais era uma a dificuldade? Não tinha pandemia, meus amores. Pra botar a rota.
Não sei. Eu acho porque não havia comprometimento. Parece que é melhor fazer na última hora. Responsabilidade. E eu acho que até a pandemia veio... A pandemia não. As aulas remotas, vamos tirar Vamos parar de pandemia, né? Vamos, aula remota. Isso. EAD, As aulas vamos chamar de remotas EAD, vieram. E a EAD veio para nos trazer essa responsabilidade que nos faltava. Porque eu acho assim, ó, quando a gente vai para uma escola, a gente já vai rotineiro, sabe? Vai por plena obrigação, assim, você vai, já levanta com aquele... Assim, ó, querendo voltar para a cama e dormir. Mas não, você levanta e você diz assim, vamos lá, temos que ir, porque senão o chinelo voa. Vamos. Não, e é o chinelo do futuro, voa, né? Também. Daí o EAD veio, ele é forte. O EAD veio para mostrar o quão responsável você é ou o quanto você não é. E percebo isso ano passado, porque eu acho assim, ó, eu tinha escolha, eu estava dentro da minha casa, eu estava com todo o conforto, com toda a... Sabe, nossa, eu ganhei muito xingo da minha mãe, porque ela dizia assim, Alberto, tu tá no conforto da tua casa, tu tem tudo, tu tem tudo, você pode pesquisar, você tem livros, você tem tudo, e mesmo assim, você tá sendo irresponsável de não querer assistir uma aula só por ela ser às 7:30 da manhã até às 8:30. Não era antes a aula assim? Era, mãe. Mas é que agora eu não quero assistir. Eu dizia pra ela, eu tô com preguiça de assistir. Por que, Alberto, que tu tava com preguiça? Porque quando a gente tá dentro da nossa estamos casa, em casa, a gente tem essa ideia, aí agora tem que virar a chave. Lembra de um conceito, quem já estudou ele, no fundamental vocês já estudaram. E quem tá no médio vai estudar, com certeza. Lembra do conceito de seleção natural, que não é o mais forte, não é o mais bonito que sobrevive? Sim. E sim o que melhor se adapta? Uhum. Isso é uma regra biológica. A história do sapo, né? E agora, gente, que nem o Alberto trouxe a questão de que as aulas EAD, elas vieram puxar as orelhas de todo mundo, como indivíduo, a dizer, opa, a responsabilidade de aprender é minha. Eu gosto muito, gente, quando eu vou dar aula, que eu entro numa turma nova, independente da série, meu primeiro dia de aula é exatamente isso. É botar cada macaquinho do seu galho. O objetivo de um professor, de um educador, é lecionar, é apresentar os conhecimentos. Por favor da palavra conteúdo. Ele é um interlocutor, que é o que eu estou fazendo hoje com vocês. O objetivo do aluno, e a pessoa para todo mundo, tá, gente? Que a prof também é aluna. É aprender. E eu só aprendo quando eu me disponho a fazer isso. Senão eu posso botar na frente de qualquer um, ou na minha frente, o professor mais brilhante desse planeta, que se eu não estiver disposta a aprender, usar minha caixinha aqui para utilizar dos conhecimentos que esse professor está trazendo e tentar fazer disso um conhecimento para mim, se eu não estiver disposto, nada acontece. Talvez o professor, ele vai dar aula dele, o professor mais brilhante desse planeta. Entendem? Então, é uma engrenagem. Cada um aqui tem uma função. Então, se a gente não entender que a responsabilidade de aprender é minha como indivíduo, não tem professor no mundo que vai fazer vocês aprenderem. Tanto presencial, quantas vezes, galerinha, a gente vai para a sala de aula, vou lembrar de mim no ensino médio, tá? Para não ficar tocando em vocês. 3h30 de aula, 4 horas de aula, entra professor, sai professor, e parece que o mundo... Minha cabeça estava lá em Nárnia, eu não ouvi uma vírgula do que foi dito. Quem nunca?
Na aula lá no colégio. Quem nunca? Todo mundo, né? Eu já. Aluno. Todo mundo já fez isso. Todo mundo faz isso. Mas aí é que tá. A gente precisa entender que o processo de aprender é nosso. Então, aí a gente dá uma segurada, não ficar colocando a responsabilidade da minha ausência de vontade de aprender no outro. Isso serve, se eu desse palestra para professores. Eu nunca trabalhei com aula digital. Pois bem, eu também não. Aí vamos se adaptar, vamos ver o que dá para fazer. Entendem? Então, assume tua condição. Não estou dizendo que aqui tem bandidos e mocinhos, certo? É só públicos diferentes. Mas a ideia agora é te coloca como sujeito, entende? Cada um tem que se entender como sujeito e entender quais são os seus objetivos, as suas obrigações, entendem? E aí a gente, tendo ciência disso, a gente consegue organizar a nossa vida, a rotina, dentro desse mundo chamado casa. Estou dizendo para vocês que vocês precisam acordar às 7 horas da manhã e tentar manter a mesma vida que tinham antes? Claro que não. Aí agora a proposta que eu deixo para vocês é isso. Bom, vocês precisam... Isso aqui é aula, tá, gente? Isso aqui que vocês estão tendo agora é aula. Vocês não estão aprendendo coisas? Estamos. E daí eu não está fazendo vocês pensar? Isso é aula. Tá. Ia ser lindo se a gente estivesse dentro de uma sala. Mas como é que nós íamos estar? Eu geralmente ia fazer vocês sentarem em círculo e eu ia ficar lá no meio do círculo e a gente batendo um papo. A única diferença, meus amores, é que a gente não está pertinho. E olha que maravilha, isso não passa um monte de micróbio um para o outro e a gente está bem legal de saúde. Certo? Então, isso aqui é aula, minha galera. O que eu estou fazendo aqui é trabalho, é lecionar. Entendem? Então, a gente precisa organizar essas coisas. Não estou falando só da questão da aula. Outras coisas. Lazer. Bom, eu não posso ir para a rua. A Leca, amo estar com o pé no mato. Eles me chamavam na faculdade menina pé no mato. Menina pé de vento. Eu, para estar em campo, não pago imposto, né, Carlos? Então... Verdade. Para um biólogo ir a campo, só se ele gostar muito de laboratório, mas... O ônibus estava passando na esquina da Unicinos, falou campo, a professora já estava pendurada lá no ônibus, saindo correndo para ir junto. Eu fui monitora de uma disciplina que tinha uma saída de campo que eu amava durante, sei lá, 6 semestres, só para poder ir no campo. Agora não dá, amores. Imagina para mim que gosto de estar no meio do mato, não posso ir pro mato, tem que ficar em casa, no meio da selva de pedra. Ok. O que a prof fez? Trouxe o mato para dentro de casa. Depois eu vou levar vocês até a frente da minha casa, para vocês verem minha florestinha na frente da minha casa. É o que temos. Entendem? Então, meu momento de lazer hoje, dentro da minha rotina, porque minha vida continua dentro dessa casa, mas continua. O meu momento de lazer é ir lá mexer no meu mato na frente da minha casa. Qual é o momento de lazer de vocês? Pensem nisso. É aglomerar com a galera no digital? É sei eu fazer o quê? Que cada um sabe de si, né? Então, comecem a pensem. Vocês sabem o que traz serotonina? Felicidade. Então, coloquem essa atividade que deixa vocês bem, ajusta ela para esse período que a gente está dentro, que vocês estão em casa. Só que a prof não pode passar o dia inteiro lá na frente mexendo no meu mato. Porque, né? Tem, que nem a aluna falou, tem casa, tem responsabilidade, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido, no meu caso, né? Vocês ainda não. Mas tem família, tem mãe, pai, e assim por diante. Entendem? Então,
a ideia, a proposta que eu trago para vocês, a primeira, como é que eu acolho vocês? É trazendo vocês para si, entenderem qual é o papel de vocês, vocês se enxergarem como peças dessa mudança, como indivíduo, não ficar só olhando para fora, entendem? Se colocarem na situação de indivíduo, e o momento que vocês conseguem fazer isso, vocês conseguem organizar a rotina de vocês, entendem? Porque lembra, quanto mais parado eu ficar, mais cansado estarei. Isso foi provado. Então, eu vou tentar mostrar a minha rotina para vocês, para tentar dar um exemplo de como vocês podem fazer isso. A Prof tenta planejar, gente, fazer um planejamento da minha semana. Bom, eu tenho que dar, né, estou estudando para fazer um processo seletivo, a Prof tem a casa para cuidar, né, porque a Prof já é adulta, enfim, tem a própria casa. Eu tenho minha avó e minha mãe, que estão em casas separadas, que já são do grupo de risco, estão isoladinhas lá, que eu também tenho que atender no sentido de levar suprimentos, essas questões. Tenho o esposo da Prof, que também tem o mundo dele para acoplar dentro dessa casa. Então, o que a Prof tenta fazer? Eu digo tenta porque às vezes não dá certo, tá? Mas eu tento planejar. Bom, a minha semana vai ser assim, igual a gente fazia quando podia sair para a rua. Entendem? Só que eu tento fazer isso dentro de casa. Bom, de manhã é o horário que eu vou trabalhar as palestras, que eu vou estudar, que eu vou isso ou aquilo. Bom, até tal horário acabou aquela atividade. Depois desse horário, a Prof vai dar conta do almoço, de almoçar, e assim por diante. Então, eu planejo o meu dia. Porque quando a gente consegue planejar o dia, colocar, e nem que seja 2 atividades que vocês tenham planejado. Tentem começar assim, 2 atividades, uma delas estudar e a outra o lazer. Vocês vão ver o quanto aquela sensação de que meu mundo se perdeu no caminho, ela acaba. E o rendimento de vocês vai se tornar um pouco maior. Porque não esqueçam, o novo normal vai vir. Muito em breve a gente vai voltar a ter relações sociais como a gente tinha antes. E aí como é que vai ser? Então a gente precisa se preparar para esse novo normal. O mercado de trabalho, por exemplo, vai mudar completamente. Então a gente tem que estar mais antenado a essas questões. Então, planejar a sua semana, planejar as atividades de lazer, ajuda muito. E aí é aqui, ó, gente. Caderninho. Quem não consegue fazer isso mentalmente, faz ali a tabelinha da semana e põe, hoje eu tenho obrigação de tenho como isso para fazer, tal horário, estipulem horários para vocês, porque no momento que a gente consegue fazer isso, a gente larga a mão de uma coisinha que é bem difícil. É uma pedrinha que está amarrada no pezinho da gente, que é uma desgraça. Já ouviram falar na procrastinação? Já ouviram essa palavra? Sim. É. O deixar Já, mas eu não lembro. Procrastinação é deixar para a última hora. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E amanhã não termina nunca. Então, hoje, eu digo que a pandemia veio, e não a pandemia, mas o que esse evento impõe para a gente se reorganizar. Eu acho que que eu nem ouvi essa semana, um professor, é um chamamento da humanidade. Entendem? E vocês são personagens essenciais, gente, nessa mudança toda. De novo, vocês nasceram na geração high-tech. Nasceram com essa imundícia de celular na mão. Então, vocês continuam tendo o mundo disponível na mão de vocês.
Eu gosto muito de lembrar os alunos quando eu digo assim, antes do distanciamento social, antes de ter que ficar guardadinho em casa, vocês passavam o dia inteiro, a madrugada toda com o celular na mão. O dia inteiro sentado no sofá com o celular na mão. O problema que tínhamos antes da pandemia era que os jovens não socializavam. Estava todo mundo louco naquela época, não enxergando direito, será? Então, eu sempre questiono, a saudade é do quê? Não tem saudade. É o simples fato de não poder. Entendem essa diferença? Vocês conseguiram me entender? Oi. Sim. Sim. Então, meus lindos, nunca madruguei, Rodrigo Luciano, nunca madruguei no celular desde... Ai, não consegui ler o resto, desde os 16 trabalha isso? Isso. Parabéns. Tu já foi chamado para o mundo responsável um pouco antes, né, querido? Eu trabalhei 4 anos com um primo meu, agora estou trabalhando com meu sogro. E está sendo só mudei complicado. de serviço. Como é que está sendo? É bem complicado, porque eu Conseguindo se cuido da organizar? casa, tenho que fazer almoço. Tipo, o meu pai e minha mãe trabalham o dia inteiro, daí eu fico de manhã em casa para estudar, eu tenho que fazer almoço, cuidar dos bichos, limpar um pouco a casa e ainda de tarde trabalhar. Tu tá conseguindo planejar os horários, tudo isso, ou tá sendo difícil? Essa parte de planejar não dá muito certo, não. Eu faço tudo meio... vai indo, assim. Vai indo, né? Vai tocando. Vale a pena, Rodrigo, fazer esse planejamento, porque vai te ajudar a aliviar esse estresse do não sei o que vem pela frente. Entende? Sim. Pelo menos que eu já tentei uma vez e não deu muito certo. O planejar não é, na verdade, como tu vai executar, mas ter ali em mente, que nem tu já tá no piloto automático, que é o que eu falo, e ainda assim tem que cuidar, tá? Mas organizar a tua semana. Eu sempre gosto de usar a questão do pôr no papel, porque a gente visualiza, né? E tu que tá tendo essa rotina um pouco mais atarefada, é importante os momentos de lazer. Gente, por que eu chamei atenção para a questão dos momentos de lazer? Porque eles são importantíssimos para o desenvolvimento do sistema nervoso central da cabeça. Só que eles não podem ser eternos, tá? Eles não podem durar o dia todo. Né? Por isso que a ideia é sempre a gente... A balança sempre tem que estar aqui, ó. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então, colocar atividades, isso pode ser todos os dias, não precisa ser a mesma, que te tragam bem-estar, ajuda para aquelas atividades onde tu vai ter que usar muito o cérebro para aprender, para desenvolver tarefas, enfim. Entendem? Então, não esqueçam se é um mexer no WhatsApp, coloca horário. E eu vou deixar isso, eu digo para vocês, não só agora, para esse momento de pandemia, para esse momento de distanciamento, de aulas remotas. Isso serve para frente, para o futuro de vocês. Como é que vocês acham que a prof e o professor Carlos conseguiram terminar uma faculdade, um curso superior? Gente, ensino médio é brincadeira de criança perto do ensino superior. Assim, planejando, se responsabilizando pelo aquilo que cabe a cada um, entende? Vai ser todo dia assim? Não, amores, nunca é. E tá tudo certo. Vai ter o dia que eu vou ficar mais xoxa, que eu quero ficar mais... eu não quero fazer nada do que eu programei, eu não tô legal, desde que não seja uma tarefa que, de fato, por exemplo, tem hoje. Não podia olhar para vocês e dizer assim, galerinha, hoje não deu para dar aula porque a prof está bem chateada, vai ficar lá no quarto. Entende? Isso não dava para fazer. Então, a gente, né, dá um up e vamos embora. Né? Então, nos momentos que dá, vai existir. E tudo bem. Eu preciso saber de tudo que vai acontecer
no futuro, se alguém desenvolver essa habilidade, eu vou deixar meu número de WhatsApp, vocês, por favor, me ligam. Que tu vai ganhar um Nobel, $1 milhão. Que ninguém consegue fazer isso. Nem a galera que está debruçada nessa questão da doença consegue dizer o que vai acontecer até o final do ano. Não tem como saber. Eu já não sabia antes da pandemia chegar, imagina agora. Entendem? E, de novo, que a prof quer deixar para vocês. Mudanças são normais. 2 palavrinhas, gravem elas. Ruim, procrastinação. Eu deixo para amanhã, e se amanhã não termina nunca, vocês não vão sair do lugar. E não adianta botar aula presencial, não adianta voltar teus amiguinhos na rua, não adianta nada disso. Certo? Procrastinar todos os dias não é legal. E a outra, resiliência, capacidade de se adaptar. Capacidade de olhar para o que está acontecendo e ver, bom, o que dá para eu fazer com a minha realidade. Porque por mais que a prof tente trazer para vocês estratégias, isso, aquilo, a realidade de cada um é uma. Então, o que eu convido vocês a fazer? Parem. Aí é o momento do ir para o quarto, tá? Aquela hora que a gente está sozinho. Para, avalia, né? Bom, o meu mundo é esse aqui. O que eu tenho agora é isso. As atividades que eu tenho são essas. Bom, como é que eu vou organizar tudo isso dentro de um ambiente chamado casa? Entenderam? E a gente vai tentando. Vou dar uma dica disso para vocês. A prof precisava colocar o celular de um jeito que vocês me enxergassem, eu não precisasse segurar. Eu vou mostrar para vocês como é que a prof se adaptou. Espera aí. Isso aqui é caixa de isopor. E isso é um açucareiro. Me digam quando que antes da pandemia eu ia dar aula em cima de uma caixa de isopor e um açucareiro me segurando. Beleza, amor? Oi. Difícil, né? Então, isso é se adaptar, galera. É olhar para o que tem, né? Os limões são esses. Agora eu vou fazer a limonada. É isso que vocês precisam fazer para acabar com essa angústia que vocês estão sentindo. Do não saber o que vai ser amanhã. O amanhã é hoje, gente. Entendeu? É o que eu tenho hoje. O amanhã eu não sei. Como eu disse, eu e o Carlos estudamos pandemias e não pudemos prever que isso aconteceria tão breve. Então, de novo, o amanhã é hoje. Então, tentem tirar de vocês essa agonia da aula remota, porque ela acontece desde que todo mundo esteja disposto a exercer seus papéis. Entendem? Bom, meus queridos, queria poder conversar ainda mais com vocês, poder trazer... Eu vou deixar com o Carlos o meu contato. Eu ajudo muito os alunos e conversa, e enfim, eu gosto muito de bater papo, o Carlos sabe disso. Então, quem quiser me chamar no WhatsApp, quem quiser ir na minha rede social, pode me adicionar. No Instagram, tá, gente? Porque o Face da prof tá lotadão, tem 5.000, não dá para botar mais gente. Mas daí me adiciona lá no Instagram, que tá Leca Morim. Depois eu passo o link, o Carlos passa para vocês, acredito que vai ter o grupão do WhatsApp, né, Carlos? Sim. E me chamem no WhatsApp se quiserem conversar, se quiserem ajuda. Foi um prazer gigante falar com vocês, eu sempre tenho uma alegria absurda, vocês transformam o meu dia mais feliz. E agora eu quero ouvir vocês, aqueles que não falaram. Cadê? Porque tem uma penca de aluno aqui e não falou comigo. Vamos lá, quero mais corajosos. O que vocês acham? Obrigado, Leca. Já vou dar a palavra para vocês ali. O Giovanni levantou a mão, já vou dar a palavra. Obrigado, tá, Leca?
Muito boa a tua palestra, a tua conversa, na verdade, né? Realmente era isso que eu tinha em mente e eu acho que eu escolhi a dedo, né? Querido. Eu entrei na Unicinos, vou contar a história para vocês. Eu entrei na Unicinos em 2000, 2004 eu tranquei, porque eu não soube me organizar né, por questões financeiras e tudo mais, e naquela época eu não tinha conseguido bolsa. E daí, em 2013, eu voltei, e aí eu não parei mais. Tá? Mas lá em 2000, a Leca deve ter tido aula com esse professor, o Novatsky, da geologia, não sei se tu conheceu, né? Hoje ele é aposentado, eu gostava dele muito, o cara parecia o Sean Connery, né? Com aquela boinazinha, aquela barba branca, o cara é muito gente boa, e esse mundo é tão pequeno que ele é avô de umas, né, hoje adolescentes, adultos que moram aqui do lado de casa, que são amigos meus que eu vi crescer, né, e me criei com a família deles. E ele dizia, e eu trabalhava, acordava às 4h da manhã para trabalhar na Azaleia aqui, fábrica de calçado, e daí eu começava a trabalhar lá pelas 5, 2 horas eu saía, daí eu tinha que pegar um ônibus, vir para casa, tomar um banho, né, pegar um ônibus 4 horas para chegar 4h30, 5 horas lá na Unicinos, e aí eu tinha aula. E eu nunca conseguia fazer meus trabalhos, era nunca no sentido de, né, vinha aquela, eu não consigo, eu não tenho tempo, né, eu trabalho, e ele tudo bem, ele como um professor compreendia a situação, mas ele dizia para mim, tá, mas tu não tá tendo tempo, alguém está tendo tempo, e esse alguém está passando na tua frente, né? Então a realidade é essa, entendeu? Entenderam? Eu dizer, eu não tenho tempo, eu tenho problemas, ok, eu tenho problemas, mas o que eu vou fazer com esses problemas para tentar resolver isso e tocar minha vida, né? Porque eu estava numa faculdade, recém-iniciando a faculdade, isso era ano 2000, né? Eu estava iniciando a faculdade e ali não é ensino médio. Ali o professor, ele não está nem aí se tu... Alguns estão, mas a grande maioria não. Se tu... Eu estou muito aí, tá? Tu vou parar. Precisa de um décimo, sério, de verdade, se tu precisa de um décimo. No ensino médio tem professor que se tu tirar 4, ele arredonda para 7, tá? E lá, se tu tirar a média 6, se tu tirar 5,9, o cara te bota na recuperação, e se tu não alcançar a média, tu tá reprovado. Então, e isso é o custo, tá? Isso tem um custo muito grande. Na época, depois eu consegui bolsa, mas mesmo assim com bolsa, se eu não passasse, eu teria que pagar no próximo ano para me formar do meu bolso, entendeu? Porque a bolsa não ia cobrir as minhas reprovações. Então, eu tinha que dar um jeito. E a partir dali... Né, Carlos, para eles, e, gente, a minha vida acadêmica também não foi diferente, foi bastante sofrido, difícil, mas é o que eu disse desde o princípio. Quando a gente se coloca como sujeito, né, e entende seus objetivos, a gente consegue. Sim. E aí depois disso, eu não, né, 2013, quando eu voltei, eu não parei mais, trabalhava fora, trabalhava de dia, daí saía do serviço, às vezes tinha que conversar com o meu chefe e pedir para sair mais cedo para fazer para fazer um estágio, porque o estágio era muito importante, tu entrar num laboratório para tu conhecer as pesquisas e tudo, né? E até para o teu TCC, porque no teu TCC tu teria que conversar com o professor e fazer uma pesquisa, né? Escrever, apresentar, então tudo isso é, né? Eu tive que adaptar ao meu pouco tempo. Daí, em 2018, aprovei, já fui lá, meti meu mestrado, pensei, vou tentar, né? Eu não sei, o não eu já tenho, mas eu vou lá fazer a prova, fazer a entrevista, tudo, e por sorte, né, por questão de escolhas dos outros candidatos que preferiram a bolsa integral, onde tu ganhava e tinha disponibilidade para trabalhar, né, para fazer pesquisa, queriam só aquela, não queriam a bolsa taxa, que era só a mensalidade, aí tu poderia trabalhar.
optaram, né? Eu acabei ganhando essa vaga, olha só, mesmo não ficando entre as 4 bolsas que tinha, pela escolha das pessoas, eu acabei ganhando essa bolsa, ou fui lá, aproveitei, trabalhava de noite, de dia, às vezes, trocava de turno, conversava com o meu chefe, ia dormir, hoje trabalhava de noite, ia dormir 8 horas da manhã, acordava meio-dia, 11h30, para pegar um ônibus, comer rápido, pegar um ônibus, ir para Unicinos e ter aula de tarde. Fui lá, fiz, né? E agora tentei o doutorado e fui aprovado, tá? Fui aprovado e vou tocar bala, entendeu? Mudanças são para isso. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente vai atrás e, né? E deixa algumas diversões para trás, mas corre atrás. E aí ontem eu assisti uma palestra muito legal do Cortella, pelo Sesc, no YouTube, tá? Era ao vivo a palestra, não era uma gravação, mas ele colocou uma coisa e eu mandei hoje no grupo de vocês, e isso ele falou ontem. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Cortella fala muito melhor do que, né? Mas ele repete várias vezes. Então, faça o teu melhor nas condições que tu tem. Né? É exatamente o que a gente conversou. Lembra quando eu mostrei para vocês a caixinha de isopor e o açucareiro? Isso, eu lembrei disso. Uso que tem. A gente tem que aprender, gente, e aí eu digo isso como ser humano, e é uma dificuldade muito grande para todos. Mas eu acho que o principal, gente, que essa situação doente, é a gente começar a aprender a valorizar. Lembra do que a gente falou eu valorizo aquilo que não tenho mais. Essa situação agora está chamando cada um de nós a valorizar aquilo que temos, porque as perdas estão sendo muito altas. Estão. A gente não está falando só de perda de aula, a gente está falando de perdas quase que incalculáveis, de quebra da questão, né, do convívio social, isso para a humanidade. A gente não está falando só do Brasil, só de nós aqui, cada um dos 40, 50 que estão aqui nessa salinha, nessa sala de aula. A gente está falando do mundo todo. Os impactos que isso vão trazer são muito grandes, e não estou dizendo que são ruins, porque a gente não sabe o que vai vir, como vai ser o dia de amanhã. Então, no momento que eu não sei como será o amanhã, que nunca ninguém soube, eu começo agora a ter essa ideia de que eu preciso valorizar o que eu tenho. Olha, meus 2 bagulhinhos de isopor iam ser descartados. E aí meu marido tinha que assistir aula online também, botou as caixinhas de isopor com a aranha, aquela de pôr telefone, sabe? Eu não sei nem os nomes dos troços direito, gente. Para ficar mais alto. Eu falei, cara, aquilo ali vai me ajudar na hora que eu tiver que fazer as aulas, que são reuniões online. E aí meu celular não cabe a aranha. Aí o açucareiro, que já serve para pôr açúcar no meu café, que eu sou movida a cafeína, que o Carlos sabe disso. Eu sei. Mais cafeína nesse corpo de sangue. Mas, enfim, isso não mudou, tá, Carlos? Continua igual. E aí, o que acontece? O açucareiro estava ali, vamos usar o que tem, cara. Valorizar o que tem. Que nem o aluno falou, a mãe dele chama atenção para dizer que ele tem tudo. O tudo lá na casa dele é tudo. Entendem? O tudo, gente, é o que nós temos. O meu tudo é isso aqui. Falar em tudo, vou mostrar o mato. Que me pediu ali para ver o mato. Complementando, e outra coisa que ele falou ontem, o Cortella falou, é a questão do capricho. Cortella é o cara. É o cara. Vocês estudam na escola que leva o nome do Paulo Freire, e o Cortella trabalhou por 16 anos com o Paulo Freire, foi o Paulo Freire orientador do Cortella no doutorado dele. O cara realmente é fera. E ele falou uma coisa sobre capricho, né? Fazer bem feito o que vocês têm, mesmo não tendo todas as condições, façam bem feito. Ele sempre usa o exemplo da mãe dele, que quando ele chegava da aula, a mãe dele pensava que ele estava com fome, e a mãe dele ia lá, fazia uma massa, né? Uma massa com sal. Estão vendo? A mãe dele fazia uma massa com sal e óleo e botava um tomatinho cereja em cima. Capricho. Não era o que ela tinha, massa com óleo e sal. Ela ia lá, botava
né? É o capricho. Façam o que vocês têm para fazer com capricho, não façam de qualquer jeito, né? Ele falou isso aí. E tem vários vídeos dele falando isso aí, é muito interessante. Olha aí, ó, o campo da professora Leca. Gente. Ô, Juvanei, tu queria perguntar, por favor. Vamos lá, aproveita que eu tô lá. Era de antes. É meu ambiente favorito. Tá. Fala um pouquinho mais alto. Não, ele disse que não era de antes, anterior. Alguém mais aí quer falar alguma coisa? Pergunta, galera. Querem falar alguma coisa? Falem, não escrevam, meus amores. Gosto. Show. A minha realidade é o mato. Tamo junto, Cristiane. Eu não tinha, gente. Deixa eu falar. Porque a rotina da prof, quando era antes da pandemia, era um troço surreal, né? O Carlos sabe que a minha casa eu visito, na verdade. E eu não tinha como dar conta dos meus bichos chamado planta na frente da minha casa. Só o ligustro, que esse aqui tá aqui faz tempo. Né? Mas a árvore. E aí, quando me trancaram, me enjaularam em casa, eu falei, gente, o que eu faço agora? Corri na floricultura, nos amigos que tem muda, das suculentas ali. Eu falei, quer saber, gente, vou encher minha casa de mato. Morreu um monte de mato. Morreu vários matos. Foi uma indiada, assim, né? Tentei ter, mas o que sobreviveu desse mundo louco chamado mato em casa foi isso aqui. Legal. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, gente. Nem a prof, que é da área da botânica, conseguiu manter todos os matos que eu trouxe para casa. Mas ficamos muito bravo. Meu marido ficou louco da vida, porque meu marido enxerga mato dinheiro, né? Que ele teve que comprar as plantas para mim. E aí as plantas morreram tudo. Pendurei as plantas na minha área ali, morreram tudo. Ele falou, meu Deus, diploma de borracha, né? Pessoa botânica não dá conta de deixar as plantas vivas. Mas então, até isso passou por um processo de adaptação, entendem? E hoje o mato que aproveitei é esse aqui, ó. O antulho que eu roubei lá da minha avó, ó, ali, ó, coisa linda aí. E aí tá aqui, ó, meus matos, tudo aglomerado. Ó. E vocês viram, né, que eu gosto de mato, né? Não é nada ornamental. Assim. Eu digo que o mato representa muito a minha personalidade, essa maluquice toda, esse mundo, né, tão imenso e cheio de pecinhas. Mas é isso, gente. Se eu tivesse a fórmula mágica, eu passava para vocês, mas eu também não tenho. Tá bem louco lidar com tudo isso. Principal coisa, gente, por favor, comecem a avaliar e valorizar aquilo que tem, entendem? E aí usar isso como ferramenta, né, para lidar com esse processo todo. E que ele traga bons frutos, é sempre o que eu espero. Mantenham-se vivos, por favor. Sim. Né? Eu sempre falo isso, todas as reuniões que eu tenho. Mantenham-se respirando, por gentileza, né? Então, se cuidem daqueles que vocês amam, lembrem. E agora eu vou, só para concluir a minha fala, trazer um ponto bem crítico que a gente tem observado os jovens rompendo o distanciamento social. Gente, esse vírus passa mais rápido do que respirar. E aí, quando vocês são, em tese, né, teoricamente, um pouco mais resistentes, para cada adolescente que contrai esse vírus, ele pode passar para 16 pessoas. Certo, pessoal? Então, essa é a responsabilidade que vocês precisam ter nesse momento. Então, por favor, cuidem-se para continuar respirando. Não é legal, né, não respirar. E bola para frente, gente, a vida continua. Né? Vamos parar com essas neuras porque o outro não faz, e o outro, e tu tá fazendo o quê, criança? Eu gosto de concluir assim. Parar de botar a responsabilidade nos outros e assumir a responsabilidade. É isso. Ok. Tá, pelo menos. Uhum. Certo, amores? Gostaram? E aí, gente, o que vocês acharam? Sim, com certeza. Ajudou em alguma coisa? Sim. Que bom. Tá, gente. E aí, ó, o Gilvanei tá aqui aparecendo para mim, ele não fala. Ô, Gilvanei, tudo certo contigo? Oi. Sim. Tudo certo. Também a palestra, parabéns. Que isso, gente. A gente fez ela juntos. Lembra?
todo mundo assumindo seu papel, sai tudo lindo. Gente, certo, galerinha? Leca, muito obrigado, meu amor, muito obrigado mesmo. Obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo falar, né, conversar com ele. Não é uma palestra, é uma conversa, né? Muito obrigado mesmo. O que tu precisar, puder contar comigo, tu pode contar sempre, tá? Meus queridos alunos, hoje a gente encerra, então, essa semana de conhecimento, né, que eu tentei trazer para vocês aí. A gente falou sobre mudanças climáticas, a gente falou sobre abelhas, a gente falou sobre pandemia, a gente falou sobre morcegos, sobre várias coisas, a gente falou sobre água, microplásticos, a gente falou, né, sobre alimentação sustentável, a gente falou sobre várias coisas, e agora sobre a gestão socioemocional, né, aprender a lidar com as mudanças que estão acontecendo, e mudança sempre vai ter, isso é natural, tá? Então, saber lidar com isso, saber assumir as responsabilidades, né, e se comprometer com algo, vai fazer a diferença muito grande lá na frente na vida de vocês. Como aquele meu professor dizia, tá, tu não está tendo tempo, outros estão tendo tempo no seu lugar, não é para vocês se matarem, não, tá? Estudando, trabalhando e coisa, mas é para vocês se organizarem e saber que as coisas só dependem de vocês. Não depende de mim, não depende do pai, da mãe, só dependem de vocês. É vocês que têm que fazer e correr atrás, porque outras pessoas, elas vão estar ali tentando te dar apoio, mas não vão poder fazer por ti, tá? Então, muito obrigado pela semana que nós tivemos. Um abração para todo mundo. Amo vocês, tá? Leca, mais uma vez, muito obrigado. E tchau, tchau. De nada, eu que agradeço. Desliguem tudo aí, porque senão vai ficar gravando aqui até uma hora depois. Tá, gente? Depois, Carlos, pode passar meu WhatsApp, bota no grupo lá, tu tem, né? Daí manda para eles. Galerinha, não se acanha, pode me chamar. Eu arrumo tempo. Obrigado, tá bom, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Fiquem bem e vivos. Tchau, tchau. Tchau.